Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Mundo e Política. Nós estamos aqui recebendo o Carlos Eduardo Pestana, o Gato, tá? O Carlos Eduardo é jornalista, é sociólogo, é da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e do grupo Tortura Nunca Mais. Também do coletivo Conselho de Comunidade de São Paulo para Assuntos Carcerários. Queria agradecer bastante a participação do Carlos no tema internacional do genocídio de Israel contra o povo palestino. Eu não gosto de usar, viu, Gato, esse termo conflito, porque eu vejo como um conflito, eu vejo como um genocídio totalmente desproporcional. E a pergunta que eu coloco aqui, Gato, para você desenvolver e a gente conversar é: qual a saída para o povo palestino? Tem gente que fala de dois estados, né? Que tem que ter uma paz, os dois lados têm que ceder, porque todo mundo tem direito. Eu queria que você falasse sobre isso. Qual que é a saída que nós temos que defender o movimento organizado para o povo palestino? Então, tá. Então, para mim a história é muito clara, né? Você tem em Gaza, não é um conflito, não é uma guerra, é um genocídio planejado, não é algo novo. Na realidade, esse genocídio vem acontecendo desde 1948, né? Quando os sionistas invadiram a Palestina para fundar, na minha opinião, essa excrescência, esse enclave que eles chamam de Estado de Israel. A existência desse enclave, dessa excrescência, é a responsabilidade maior pelo que acontece na Palestina. Não tem por que existir um Estado dito judaico num lugar onde já tinha gente ocupando, já havia cidades, vilas, enfim. Não tem nada a ver com aquilo que os sionistas gostam de falar, que seria uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso é uma falácia, uma mentira muito grande. E eu acho que a única maneira de resolver esse problema, não tem outra, no meu modo de ver, é acabar com o Estado de Israel. Porque não tem como naquela região, existir dois Estados, um palestino e um Israel. Primeiro porque não, é uma tremenda sacanagem você entrar no território de um povo e falar assim, olha, agora metade é seu e metade é desse que está invadindo. Já começa por aí. O que eu acho que foi um grande equívoco da ONU, em 1947, 48, quando aprovaram a existência desse Estado, essa excrescência. E segundo, que é o mais importante, Israel praticamente ocupa toda a Palestina, porque esse era o projeto sionista desde quando o sionismo foi criado no final do século XIX, começo do século XX, que era ocupar a Palestina. Então, o que está acontecendo na Palestina é exatamente esse processo que começou com uma limpeza étnica, que continua, obviamente, e esse processo genocida que está acontecendo, em especial na faixa de Gaza, mas na Palestina inteira. Não tem como você achar que haveria condições de dois estados. Sabe, eu penso da seguinte forma, nesse processo de expansão, de ocupação, de usurpação dos nazis sionistas de Israel em cima das terras palestinas, esses 76 anos, como que você pensaria na existência de dois estados? Significaria que toda essa terra seria devolvida aos palestinos? Significaria que todos os palestinos expulsos das suas casas, vilas, etc. e tal, voltariam para esses lugares tranquilamente? Significaria o retorno das atuais fronteiras de Israel, as fronteiras que foram definidas em 1947, 48, que era basicamente 52% do território da Palestina para Israel, olha que absurdo, e 48% do território para os palestinos. Esse era o acordo que foi firmado. E que, na realidade, nenhum dos dois lados aceitou. Os palestinos, por motivos óbvios, já estavam lá, por que tem que dividir a terra deles? Agora, os nazis sionistas,
foram muito espertos na época, porque eles aceitaram essa proposta, porque eles tinham claro que nesse processo de guerra inicial, né, de invasão militar inicial e de limpeza étnica, de expulsão, de matanças, etc. e tal, dos palestinos, eles acabariam ocupando toda a Palestina, que é o projeto sionista da Grande Israel, que engloba partes do Líbano, da Síria, da Jordânia, enfim, aquela região um pouco maior que é no mapa, onde está a Palestina no mapa. Então, eu entendo que não há possibilidade nenhuma da coexistência de dois Estados. Bom, aí fica como? Será construído um Estado novo, um Estado único? Sim. Seria um Estado da Palestina, claro, tendo na sua população judeus, católicos, muçulmanos, budistas, ateus, seja lá quem for, convivendo. Essa é a regra. De uma forma democrática, de uma forma igualitária, com os direitos sendo reconhecidos de todo mundo. Aí vem os nazis sionistas e falam, não, isso é impossível porque há um clima de guerra, de vingança entre os dois, palestinos e sionistas. Claro que existe esse clima. E foi criado por quem? Pelos palestinos? Não, foi criado pelos israelenses, pelos nazis sionistas de Israel que criaram esse clima. Agora, é impossível acabar com esse clima? Não é impossível. Depende de muita coisa, depende de vontade política, vontade pessoal, projeto minimamente aceito por todo mundo. A gente tem o maior exemplo disso daí na África do Sul, que viveu 20 anos ou mais, não me lembro exatamente a data, de apartheid, com absurdos acontecendo dentro da África do Sul, e, no entanto, quando resolveram acabar com o apartheid, refizeram um país. A África do Sul é um país novo, onde você tem brancos, negros, de várias partes da África, inclusive, tentando uma convivência pacífica. Não é um projeto acabado. Não, ainda faltam coisas. Faltam. Eu estive na África do Sul, eu conheci um pouco, né, óbvio, que eu não moro lá, mas eu conheci um pouco daquilo. Você sente que ainda existe como é que eu diria assim, um racismo, tá? Não exposto, não violento, mas existe uma diferença entre população branca e população negra. Mas eles estão num caminho, num processo. A África do Sul hoje é um país e vai se tornar cada vez mais um país com essa integração necessária, né, entre brancos e negros africanos. Ou seja, há inclusive esse exemplo histórico de que há possibilidade disso acontecer. Não será fácil. A gente sabe disso. Afinal, 76 anos de genocídio, de morticínio, de assassinatos, dessa violência cruel, brutal dos sionistas contra os palestinos, não vai ser de assim, de repente, que isso vai desaparecer. Não. É um processo. Mas para esse processo andar, todos, obviamente, precisam querer que ele ande. Eu acredito que seja possível. Eu espero que seja possível, porque não há outra saída. Ou essa excrescência, esse enclave, esse porta-aviões americano estacionado no oeste da Ásia, chamado USS Israel, desaparece, ou não haverá Palestina. Não há espaço para esses dois contingentes étnicos, culturais e religiosos, palestinos e sionistas, israelenses, o nome que você quiser dar, nessa formação, desse jeito que está acontecendo. Não existe condição. Então vai ter que sair, vai ter que acabar. Agora, como? Não sei, é com muita luta. Agora, o que mais incomoda, sabe, o companheiro, é ver esse genocídio acontecendo, da forma como está acontecendo, a gente vê esse silêncio cúmplice sabe, dos países ou de governos
que ou não fazem nada, ou não falam nada, ou quando falam é uma retórica vazia, como eu acho que é o caso brasileiro. Sabe, as falas do Lula a respeito são muito boas, são necessárias, mas fica na retórica. Quer dizer, o Brasil continua mantendo relações É aí que eu queria diplomáticas. chegar, Gato. Você... Pode falar. Então, o Brasil manter relações diplomáticas e comerciais com Israel é fazer do Brasil um cúmplice, digamos, passivo desse genocídio. Mesmo que o Lula venha em todos os cenários internacionais e diga que o que acontece lá é um genocídio, etc, etc. Não, tem que fazer coisas, sabe? Tem que romper as relações diplomáticas e comerciais, deixar de vender carne, alimento, minerais, ferro, esse tipo de produto que ajuda no genocídio. Tem que parar. Petróleo, a Petrobras tem que parar de vender petróleo. Que isso? Não dá para fazer isso. Sabe? Eu acho que o governo brasileiro tem que romper todas as relações com Israel. Parar de comprar armas e equipamentos de segurança e vigilância de Israel. A gente sabe que o que é usado aqui, em termos de equipamento repressivo, das PMs, armamentos, equipamentos, é fabricado em Israel e é usado nessa carnificina, nesse genocídio. Como que a gente pode ser inclusive, genocídio? No início dos ataques de Israel ao Irã, havia um grupo de prefeitos, né? Inclusive um representante da cidade de Natal estava lá e depois foram pedir ali arrego, né? E isso que eu queria aqui que você coloque é muito importante, que não é outubro de 2023 o ataque a uma rave que começou tudo isso, né? Isso já é quase um século. Isso daí que vem sendo diariamente bombardeado e dizimado o povo palestino. E que Israel e o próprio Estados Unidos, quando fala do resort, né, quando o Trump fala, a intenção deles é realmente genocídio, não há exagero algum nessa palavra. E, infelizmente, o governo brasileiro não rompe relações diplomáticas e muito menos relações comerciais, que seria principalmente essa questão do petróleo, um dos 5 maiores, né, óleo cru, que está fazendo decolar aviões que vão jogar as bombas, está fazendo levar tanques, né, até a faixa de Gaza para poder chamar as pessoas para pegarem alimento e a hora que essas pessoas chegarem para receber o alimento, bombardear elas. Você acha que, além dessa retórica brasileira, né, que infelizmente não vai para a ação, só fica na fala, seria possível, apesar de contradições internas, mas, por exemplo, o BRICS poderia auxiliar nisso, mesmo tendo contradições internas ali? Você acha que... Como que seria uma saída internacional? Porque eu vejo, povo na rua é uma delas, e a gente está vendo o povo indo para a rua, principalmente na Europa, né? E, infelizmente, as manifestações que a gente faz aqui ainda são pequenas. Mas, em âmbito internacional, o que seria possível fazer, Gato? Primeiro a gente tem que entender que o que está acontecendo em Gaza é a mesma coisa que acontece na Ucrânia. Isso é uma disputa internacional que está ocorrendo entre o bloco ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, pela OTAN, o bloco do Otanistão, né? Estados Unidos, Europa e países aliados, e o BRICS, né? A nova proposta que está surgindo no mundo de uma relação, ao invés de unipolar, multipolar. Então, o que acontece a importância da manutenção do USS Israel na região, essa região que é uma região estratégica para nesse confronto, nesse conflito entre esses dois, vamos chamar inicialmente de blocos, se bem que o BRICS ainda não é um bloco, é um grupo em formação, né, não está acabado, mas enquanto que a OTAN é um bloco militar, político-militar acabado. E a necessidade de manter Israel preso a esse bloco é fundamental, porque você vê, a Europa necessita urgentemente de energia mais barata para continuar produzindo, e não tem mais, desde que rompeu
os acordos com a Rússia, né, que era a principal fornecedora de energia para a Europa através do gás, quando explodiu aqueles dois gasodutos, o Nord Stream 1 e 2, lá naquele golfo da Finlândia. Então, você vê que o que está acontecendo, né, nesse cenário, você não tem saída política enquanto houver esses dois interesses em conflito. A ONU não existe, vamos ser francos. A ONU é uma entidade que, infelizmente, não tem peso político mais. Até porque a manutenção de outra excrescência, que é o Conselho de Segurança, onde 5 países, na realidade, são eles que definem e que dirigem a ONU para qualquer coisa, porque o veto de qualquer um dos países impede que a ONU faça qualquer coisa decidida ou discutida na Assembleia Geral. Então você tem o quê? Você tem alguns países que, de uma forma muito tímida, procuram se manifestar. Mas não são nenhum país, vamos dizer assim, mais hegemônico, mais importante, tem se manifestado ou tem tomado atitudes mais sérias. Nem a Rússia, nem a China, nem a Índia, Brasil, não mesmo. O país do bloco BRICS, que mais tem feito coisas pela Palestina, é o Irã. Tá? O Irã, sim, tem feito coisas. Mas os outros países ficam nessa retórica e na hora do vamos ver, eles não tomam nenhuma atitude mais forte. Irmão, se tomar uma atitude assim, o assado pode desencadear uma guerra atômica. Se a gente entender que a possibilidade de uma guerra atômica existe, é real, e se por causa disso não se faz nada, então como é que fica? Se não existe mais a possibilidade aparentemente, né, de negociações diplomáticas entre as nações, visto que o lado ocidental, Estados Unidos, Inglaterra, o Afeganistão, de maneira geral, tem uma postura muito mais bélica frente à Rússia, à China, Irã, enfim, o BRICS. Sabemos da dificuldade de chegar a algum acordo. Ou, se chega a esse acordo, ou, obviamente, poderá pintar uma guerra mesmo. Se ela vai ser atômica ou não, nós não temos um bola de cristal para saber. Porque sabemos que se houver uma guerra atômica, o mundo perde. Não há vitoriosos. Um conflito atômico não existem vitoriosos. Todos perdemos. Tá? Agora, se por causa disso não se faz nada, significa que vamos deixar que um povo, os palestinos, sejam aniquilados, exterminados. Tem muita gente que fala o seguinte: o Holocausto judaico, durante a Segunda Guerra Mundial, ele teria sido um holocausto planejado industrialmente pelo nazismo para eliminar a população judaica do continente europeu, especialmente das áreas que estavam ocupadas pelos nazistas. Para isso criaram campos de concentração e extermínio, tipo Auschwitz, Birkenau, que é um complexo esse que eu visitei na Cracóvia. Realmente é uma coisa, bom, não dá muito para falar. Mas o que está acontecendo em Gaza, o que os israelenses estão fazendo em Gaza é tão venal, tão absurdo, tão... Acho que não existem muitos qualificativos para definir o que está sendo feito, quanto que fizeram nesses campos de extermínio. Tá? Você se lembra daquele filme, A Lista de Schindler, que tem uma cena onde o comandante do campo de concentração, ele ficava no alto, né? Numa casa, e ele tinha um rifle, uma luneta, e ele ficava mirando a cabecinha de qualquer um dos presos, e de vez em quando dava vontade, ele matava, né? Quer dizer, ele ficava atirando lá de cima os presos judeus, ou não importa, os presos. Caramba, o que os soldados israelenses estão fazendo hoje em Gaza? Eles estão fazendo
disso, a mesma coisa que isso, porque eles estão atirando as pessoas numa situação mais agravante, que são as pessoas que estão indo procurar alimentos, e eles simplesmente matam quem quer que seja, criança, adolescente, velho, não importa, eles matam. Quer dizer, ou seja, esse padrão de genocídio, de assassinato, que é um padrão absolutamente covarde, absolutamente ignóbil, abjeto, sabe? Ele se reproduz dentro de um Estado, dentro de uma excrescência, de um enclave que foi criado como em função desse holocausto. E hoje é feito coisas semelhantes ou piores do que aconteceu durante o holocausto judaico. Então, companheiro, eu não vejo como, se não houver um esforço conjunto, sério, de algumas nações, de, inclusive, estimularem algumas entidades internacionais que existem, como o Tribunal Internacional e outros semelhantes, a fazerem alguma coisa, eu acho que a aniquilação do palestino vai acontecer, porque o palestino não vai se render, não vai sair da sua terra. Eles não vão aceitar propostas como o sanguinário Netanyahu e o maluco do Trump estão fazendo, de arrumar um lugar para colocar, sei lá, 2 milhões de palestinos fora de Gaza. Isso é inexequível, não existe. Quer dizer, então, o mundo assiste a essa, sabe, essa coisa inominável. E o que faz? Com exceção de algumas, como eu te falei, alguns poucos países, umas poucas lideranças, fora os movimentos de rua que cada vez crescem mais no planeta, mas, cara, eu fico abismado, sabe? Eu brinco com algumas pessoas que eu falo que a espécie humana não deu certo. É a pior espécie da natureza. Se existe alguma espécie que tem que ser aniquilada da natureza para que o meio ambiente continue vivo, acho que é a espécie humana. Por mais coisas belas e fantásticas que a gente tenha criado ao longo de séculos, eu acho que o que está acontecendo é complicado, viu, companheiro? Não sei se eu estou respondendo às suas questões, mas eu não boto muita fé, não, que haja soluções de países ou de grupos ou de entidades internacionais para isso, não. Não quero estar errado mesmo, mas não boto fé, não. Realmente é bastante complexo. Eu venho conversando com muita gente. É uma situação que parece sem saída. Mas, ao mesmo tempo, foi isso que você disse, né? Não podemos ter medo de um enfrentamento, né? Por mais nuclear, por pior que ele seja. E também não podemos achar que correlação de força é aquilo que todo mundo diz, que a propaganda diz. Por quê? Porque se dependesse disso, o Irã não teria enfrentado Israel e não teria reagido, inclusive, ao bombardeio dos Estados Unidos, que é questionável se atingiu mesmo o alvo, se conseguiu perfurar, se chegou à profundidade necessária para causar algum colapso no sistema de enriquecimento iraniano, né? Já chegamos aí a 24 minutos, Gato. Eu quero fugir um pouco desse tema nosso, mas não fugindo, estando dentro da complexidade dele que nós colocamos aqui. Qual que é o balanço que você faz da atuação do Irã na resposta que deu a essa ofensiva de Israel também, aos bombardeios que foram feitos ali no Irã? Eu tenho procurado acompanhar bastante essa situação pelos podcasts internacionais, porque a gente sabe que a mídia brasileira não existe, né? Ela é tão abjeta, ignóbil, que não dá para confiar, sem credibilidade a grande mídia, com exceção de algumas mídias alternativas, né, que a gente ouve, fica difícil acompanhar no Brasil. Então você tem que acompanhar de fora, né? Então, o que eu tenho acompanhado é o seguinte: óbvio que a reação
do Irã foi, de certa forma, inesperada, ou em função do primeiro ataque que Israel fez. Foi um ataque profundo, que com a ajuda dos Estados Unidos, com a ajuda da Turquia, com a ajuda do... Como é que chama? Esqueci o nome do país que está ao norte, que faz fronteira com o Irã ao norte. É um estão qualquer, depois eu me lembro. Isso foi um ataque que realmente causou problemas, que deu uma desestabilizada inicial no Irã. E aquela proposta de, como é que se fala, matar as pessoas, né, importantes, militares, cientistas e tal, causou algum problema. Mas o Irã teve uma capacidade de resposta assombrosa. Ele logo conseguiu refazer os estragos e conseguiu dar uma resposta militar extremamente eficiente, atacando primeiramente com mísseis mais não tão sofisticados, de forma a esgotar aquela capacidade que os israelenses têm o tal do domo de ferro, né? De atacar mísseis que estão chegando. E depois foi aquela coisa que a gente viu, onde o Irã detonou com Israel. Israel saiu muito detonado nessa história. A censura que existe em Israel não permite que a grande mídia conte, mas a gente sabe, por outros meios, que Israel saiu muito danificado. Muito, muito, muito mesmo. Houve ajuda da China, houve ajuda da Rússia, e não tem como, né? Geopoliticamente, o Irã é extremamente importante para todo o projeto dos BRICS, especialmente da Rússia e da China, de comércio. Quem controla o Irã tem assim um controle daquela região fantástico, tá? Não só do petróleo, não só pelo Estreito de Hormuz, né, que é por onde passam todos os navios, mas o Irã é um país extremamente importante, é um país grande, com 90 milhões de habitantes, não é um país do tamanho da Europa Ocidental, enquanto que Israel sei lá, não sei nem se chega do tamanho do Rio de Janeiro, né? Talvez um pouco mais agora. Mas eu acho que a reação, a resposta do Irã foi algo sensacional. Eu tenho para mim, em função dessas podcasts que eu tenho assistido, que o ataque dos Estados Unidos com aqueles bombardeiros B-2, aquelas bombas de perfuração, né, foi mais para dar uma resposta para Israel, tá? Porque parece-me, ou parece, em função dessas informações, que o estrago no Irã não foi nada considerável, entendeu? E que a resposta do Irã ao atacar aquela base americana em Doha, onde não tinha mais equipamentos americanos, já tinham sido retirados, também foi algo mais ou menos nessa linha. Ou seja, você me atacou, agora eu te ataco e vamos ficar por aqui. Então eu acho que foi uma coisa meio planejada, acertada, porque os Estados Unidos sabem que se atacasse o Irã ia ser um conflito complicado para eles também. O Irã demonstrou para o mundo a sua capacidade de reação por meio de mísseis que as pessoas acho que não acreditavam que era capaz, entendeu? Quer dizer, eu acho que nessa disputa entre os dois blocos, um bloco em ascensão, em crescimento, em formação, que são os BRICS, e esse bloco ocidental do Otanistão, tendo como os Estados Unidos a principal liderança, em que pese os Estados Unidos está cada vez mais em decadência, né? O império em decadência, eu acho que esse confronto ele está se manifestando, especialmente em alguns locais, Irã, Israel, Palestina, faixa de Gaza, Líbano, Ucrânia. Você tem os Hutus no Iêmen, que são fantásticos. Eu esqueci de falar dele, porque eu acho que o que os Hutus estão fazendo, para ajudar a Palestina e para controlar ali o chifre da África lá, é brincadeira, viu? A gente tem que tirar o chapéu para aqueles
para aqueles carinhas lá, viu? Mas eu acho isso, companheiro. Acho que eu entendo mais ou menos assim. Eu acho que o mundo está num processo de parto, tá? Alguma coisa está nascendo que a gente não sabe exatamente o que é, o que vai ser. Mas aquilo que nós conhecemos, aquilo que a gente viveu até agora, está acabando. Eu acho que está indo para o brejo. Não tem muito mais do que, sabe? Não tem. Está acabando mesmo. E algo vem por aí. Eu espero que esse algo que venha por aí seja algo para melhorar a humanidade, o planeta. Eu acho que o BRICS tem uma responsabilidade absurdamente grande nessa situação, porque essa proposta de multipolaridade, de comércio sem imposição, de tratamento de igual para igual entre todos os países, sem interferências, sem projeções militares como os Estados Unidos faz. Eu acho que se essa proposta vingar, nós estamos num bom caminho. E é essa a minha esperança, porque, companheiro, se não acontecer isso, quiloçar. Valeu, Gato. Queria te agradecer bastante por esse bate-papo. A ideia aqui é fazer mais rápido mesmo. Depois nós vamos voltar lá para a formação política, com todo mundo junto, para fazer aquele debate. Acho que é importante isso, acho que é importante depois a gente debater essa questão do Irã, a questão do BRICS. Espero, torci muito para o Irã, queria muito ver mesmo essa reação, né? Mostrar que ninguém é imbatível, né? E acho que espero muito que a base, né, a população, o povo consiga também fazer sua pressão indo para as ruas. É preciso derrotar esse enclave chamado Estado de Israel, né? Muito obrigado, Gato, pela sua disposição em estar com a gente conversando. Obrigado, foi um prazer e estamos juntos a hora que precisar. Valeu, valeu.